rapaziada, essa sexta temporada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos ver aqui. Boa HBO, você estragou The Last of Us. Bom, eu entendo o sentimento do graveto. Porque, eu juro, eu nunca consegui jogar o jogo fielmente. Mas, mano, a história me cativou pra caramba quando eu finalmente sentei pra ver o que era The Last of Us. Mano, e eles afetaram demais isso na série. Juro, na primeira temporada já foi meio... caralho, aquela parte do Joe... Aquela parte do Joe que ele fica com ansiedade e tal, eu entendo, tá ligado? Porque isso seria representado desse jeito, mas, cara, não tem nada a ver com o jogo. E se não quer, joga o jogo. Mas, mano, não adianta. Se você tá querendo fazer uma série igual, você tá querendo basear naquela história, por que você não faz igual? É simples, tá ligado? É muito mais simples. Então, bora ver o que o meu maninho tem a falar sobre isso. Bora lá ver. 3, 2, 1, play! Eu queria muito gostar dessa temporada. Eu juro que eu queria. Mas eu preciso ser sincero com vocês. E a real é que... dessa vez não rolou. Quando a primeira temporada estreou lá em 2023, eu fiz questão de vir aqui no canal tecer elogios pra ela porque, primeiro, eu gosto muito de The Last of Us. Eu acho que o fato de eu ter mais de 3 vídeos aqui no canal sobre deixa isso bem claro. E segundo, porque na época eu tinha considerado ela praticamente a adaptação de videogame perfeita. Pelo menos a melhor até então. E eu ainda acho essa temporada excelente. Eu talvez só não mantenha essa... mano, sei lá. Tem alguns pontos que é ruim, mas em termos técnicos não é. Em ponto de história, sim. Mas em termos técnicos, não. Aspas fortes, porque... ano passado saiu Fallout, e não tem jeito, Fallout é putaria de bom. Mas eu acho a primeira temporada de The Last of Us uma temporada concisa, apaixonante, e que principalmente que cumpriu a sua função, que era apresentar The Last of Us pra uma galera que nunca encostou no controle na vida. E isso... pior que é verdade. Eu tinha esquecido desse ponto, mas... como um fã de The Last of Us, cara... eu não gostei muito não, mas enfim, minha opinião, tá ligado? Eu não gostei muito não. Pra mim foi muito valioso. The Last of Us chegou no meu pai, chegou nos meus avós, entendeu? E não se engane, essa série ela é claramente feita pra quem nunca jogou o jogo. A gente, fã de longa data, somos só o bônus do bagulho. A gente ganha migalhas aqui e ali, um take parecido, uma frase que é igual no jogo. Aquele momento que o fã olha, aponta pra tela e fala: ai meu Deus, é igualzinho o jogo, essa é a melhor adaptação já feita. E você já me conhece, eu não acho que fidelidade é sinônimo de qualidade. Eu não vejo o menor valor numa adaptação que é o puro Ctrl-C, Ctrl-V da obra original. Isso... não, é claro, né? Porque tá transformando em uma adaptação e tal. Mas, mano, sei lá, pelo menos pra mim, eu senti que faltou muita responsabilidade, tá ligado? Porque é muita coisa, mas se fosse um pouquinho diferente e tal, a gente entendia que era adaptação, os caralho. Mas, mano, aquele bagulho de ansiedade não somou muito pra mim não, sabe? Não somou muito pra mim, porque, sendo sincero, claro que eu conheço gente que tem ansiedade e tal, mas pra mim, o Joe não deveria ter isso, mesmo passando por anos angustiantes aí, mas, sei lá, é muito diferente do jogo e do jogo, tá ligado? Mesmo na última cena de batalha dele, ele sendo aquele Joe sanguinário, maluco, cara. É muito diferente, mas enfim, bora continuar. Sinceramente, se The Last of Us fosse isso, eu não estaria nem vendo. O lance é que, nisso, a série nunca errou. O problema da segunda temporada não é esse, é algo muito mais profundo. A segunda temporada de The Last of Us, pra mim, é uma temporada covarde. Nossa, agora... eu não posso falar muita coisa que eu não assisti, tá ligado? Então... pra quem não me conhece, eu preciso deixar uma coisa clara antes da gente entrar na análise. Eu tenho uma relação diferente com The Last of Us, que eu acho que a maioria não tem. The Last of Us é uma das minhas coisas favoritas, e eu não falo no sentido de ele é um dos meus jogos favoritos. Não, eu acho que vai além. Quando eu joguei o primeiro jogo lá no PS4, eu curti, achei um excelente jogo e tal, e eu guardo ele com carinho até hoje. Mas quando eu joguei o segundo em 2020, mudou a minha vida. Foi algo
algo completamente diferente. Cara, e pior que a gente consegue perceber, mano, o ciclo do ódio, mano, ferrou a Abby, tá ligado? A Ellie, tá ligado? E ferrou as duas personagens, mano. O segundo jogo impactou diferente, tá ligado? O 1, eu já tinha visto e tal, o pessoal jogando, mas quando eu fui ver, eu acompanhar as gameplays de 2020 que lançou o segundo jogo. Cara, foi outro impacto, tá ligado? Naquela época eu vi a galera da Twitch jogando The Last of Us. Cara, você acompanhar ali uma pessoa ao vivo, jogando e compartilhando os mesmos sentimentos que você, cara, foi outra coisa, tá ligado? Foi outra coisa. The Last of Us Part 2 mexeu comigo de uma forma que nenhuma outra obra audiovisual tinha conseguido até então. A experiência que eu tive jogando esse jogo foi algo tão impactante, tão emocionalmente intensa, que até hoje nada conseguiu chegar no mesmo nível. E eu ainda tô procurando alguma coisa que me faça sentir a mesma coisa que eu senti com The Last of Us 2. E já fazem 5 anos. Eu ainda não encontrei. Esse é o nível de relação que eu tenho com esse jogo. Era de se esperar que eu fosse ser mais exigente com essa segunda temporada. E eu sei que pra muita gente que não jogou o jogo, eu posso parecer aquele fã chato que... mudaram a ceninha tal, eu não gostei. Mas vai por mim, eu não sou esse cara. Eu entendo perfeitamente você que não jogou o jogo e tá assistindo a série no fim de semana com a namorada... e gostou. Tudo bem, eu fico feliz que você tenha curtido e eu não quero de alguma forma estragar isso pra você. Mas eu quero tentar te explicar nesse vídeo da forma... Mano, o pior que tudo, tá ligado? Tudo é muito diferente quando você vê uma pessoa ou quando você joga um jogo. É muito diferente a experiência, sabe? É muito diferente. Mais didática que eu consegui, o porquê a segunda temporada não representa a genialidade de The Last of Us Part 2. Vamos lá, já estou me preparando aqui. A segunda temporada começa bem promissora, na real. O primeiro episódio é meio morno, mas ele faz o trabalho dele. Ele prepara bem o terreno pro que vem a seguir. E o que vem a seguir é um episódio do caralho. O episódio 2 acerta em cheio. Ele traz coisas diferentes do jogo, mas do jeito certo. Do jeito que soma, que tem propósito. Tipo, no jogo não existe o ataque a Jackson. Na verdade, você raramente vai ver qualquer tipo de horda no jogo, porque ele tem uma pegada mais intimista. The Last of Us é aquele tipo de apocalipse zumbi, onde o foco nunca é o zumbi. O apocalipse ele serve só como um cenário pra você estudar a cabeça daqueles personagens, discutir a natureza humana. Então, é comum que na maior parte do jogo você vai estar lá andando por um cenário bonito e ouvindo os personagens conversando. Só que tem um porém. Esse segmento da série no jogo pode ser resumido em uma palavra: ansiedade. Não existe nenhum jogador que não tenha roído as unhas até o osso nessa parte da nevasca. Quando a Ellie descobre que o Joel e o Tommy sumiram, quando você entra no chalé e desce as escadas do porão e presencia um momento bastante desagradável. Mas uma coisa é você jogar, outra coisa é assistir. Para causar um sentimento de ansiedade próximo ao que o jogo conseguiu, eu acho que a solução que eles encontraram foi criar o ataque a Jackson. O que faz esse episódio ter 2 núcleos de tensão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo dando errado de uma vez só. E, querendo ou não, isso gera a ansiedade que a cena pedia. E funcionou. Ficou foda. Well, I came upon a man at the top of a hill. Called himself the savior of the human race. Said he come to save the world from destruction. E mesmo assim, eu ainda acho que eles pegaram leve na morte do Joel. Porque sim, no jogo essa cena é muito pior. Pois é. No bom sentido. Ela é meticulosamente estudada pra te deixar mal. As cores são mais sombrias, os ângulos são mais explícitos e durante toda a cena tem esse ruído insuportável que vai crescendo e crescendo. Nossa, que raiva, velho. Só de lembrar da raiva. E tudo isso mexe com teu psicológico de uma forma pesadíssima. E apesar da série não ter tido esse mesmo cuidado meticuloso, pra mim funcionou.
Esse episódio é bom demais. E até Não então, vi, então não eu tenho tava como dar botando opinião. fé na série. Eu tava muito feliz que eu tava prestes a ver uma das minhas histórias favoritas sendo adaptadas. Mas, a partir do terceiro episódio, Nossa. o bagulho já começa a desandar. E não é pouco. Porque, por alguma razão que eu ainda não entendi, eles acharam que seria uma ótima ideia terminar o episódio mais tenso e relevante com a morte do personagem mais querido da franquia, pra no episódio seguinte pular 3 meses. Como se não fosse nada. Ah, meu Deus do céu, corta. Ah, velho. Eu joguei o primeiro jogo da humana, então é comum que na maior parte do jogo você vai estar lá andando por um cenário bonito e ouvindo conexo. É como se eu tivesse pulado uma temporada inteira sem querer e caído no episódio prestes a ver uma das minhas histórias favoritas sendo adaptadas. Mas, a partir do terceiro episódio, o bagulho já começa a desandar. E não é pouco. Porque, por alguma razão que eu ainda não entendi, eles acharam que seria uma ótima ideia terminar o episódio mais tenso e relevante com a morte do personagem mais querido da franquia, pra no episódio seguinte pular 3 meses. Bom, voltando, rapaziada, que teve um probleminha aqui com a PC, uma coisinha sem querer. Então, voltando, eu vou dar minha opinião aqui sobre isso, velho. Cara, por que não fizeram um funeral, tá ligado? Um funeral do Joel, tá ligado? Matou ali, mano, fazia um funeral. Aí ia pegar no coração. Não precisava nem ser um funeral. Fazia que nem... Poderia até fazer que nem um jogo, tá ligado? Só mostrasse a Ellie indo lá no túmulo dele, se despedindo, velho. Nossa senhora. Aí ia matar o pau. Nossa senhora. Como se não fosse nada. Você literalmente corta do episódio mais tenso da série pra um episódio foda-se, onde agora já se passaram 3 meses, a Ellie já parece que tá superando, o Tommy já seguiu a vida, tá geral reconstruindo Jackson, que aliás, Jackson é uma grande utopia, né? Os caras têm cinema, tem jogo de beisebol, tem psicóloga bem remunerada, tá melhor que o nosso mundo. Você passa tanto tempo dentro de Jackson que você até esquece que o mundo tinha acabado lá fora. Mas, além desse episódio parecer um filler, Mano, o pior é que, tipo assim, velho, eu não entendo. Pelo que ele tá falando aqui, basicamente, você só meio que fudeu a história do jogo, porque, mano, a Ellie sai do momento em que mata o Joe, depois, sei lá, horas depois, algumas horinhas depois, eles literalmente vão atrás da Abby. Não tem tempo pra ela digerir. Não tem tempo pra ele digerir. Ela vai correr atrás da Abby. E isso te faz... Mano, tu tá aqui, ó. Tá com ela aqui, ó. Vamos matar dessa mulher. Vamos matar ela, tá ligado? Tamo aqui no teu naipe. Bora lá, Ellie, tá ligado? E 3 meses depois, porra, quebra completamente o clima, tá ligado? o problema mesmo é que ele não te deixa sentir o peso da morte do Joel, cara. Parece até desconexo. É como se eu tivesse pulado uma temporada inteira sem querer e caído no episódio aleatório da terceira temporada. Sério, tipo, eu não entendi. Esse episódio ele é ruim, cara. Ele corta a brisa. E pra você que não jogou, não tem esse time skip de 3 meses no jogo. Não tem, não. Lá você vive o luto junto com a Ellie. Você enterra o Joel, você sente a dor. Cara, tu é doido. Uma cena ou pro funeral ou essa cena dela indo lá no túmulo, cara, mudaria completamente, tá ligado? O sentido. E você quer a vingança junto com a Ellie, tá ligado? Você quer a vingança, tá ligado? Até o momento em que aparecem com o lado da Ellie, tá ligado? Dela, porque de alguma forma ela é tua também. O jogo te obriga a digerir isso lentamente. E é exatamente aí que o jogo começa a desenvolver o seu tema principal. Muita gente acha que The Last of Us 2 é sobre vingança. E claro, meio que mas ao mesmo tempo não é. Quando você joga o jogo, você entende que The Last of Us 2 sempre foi uma história sobre obsessão. Obsessão e vingança, cara. É claro que pra ele é obsessão, pra mim é mais sobre a história de vingança. Você é tão corroído pela vingança que você destrói com tudo ao redor, sabe? Isso é que é louco.
Inclusive, é isso que a mariposa significa. Esse símbolo que te persegue o jogo inteiro. Na tatuagem da Ellie, esculpida no violão, na tela de loading do jogo. Afinal, o que é a mariposa senão um bicho que é tão obcecado pela luz que acaba se queimando? Entendeu? Esse é o principal pilar que sustenta essa história. Pois é. Então, é um problema quando a porra da protagonista passa mais da metade da série com um foco de TDAH. Que porra de obsessão é essa que te faz passar 3 meses sem fazer nada? E quando você finalmente faz... Mano, o pior que é verdade, né, velho? Tu é doido? A gente vai e vê pensamento sem tá no aspecto da série de perspectiva. Véi, você olha aqui, mano, que bosta, tá ligado? Que fizeram isso. Porque, mano, no jogo você digere toda a tristeza dela, tá ligado? E às vezes você nem vê o quanto ela se sentiu abalada, mas depois você vê. E, cara, nossa senhora, tem uma diferença absurda agora que eu tô vendo. E olha que eu nem vi a segunda temporada. Uma coisa, você se distrai com sexo. Meu Tipo, Deus. não era pra isso estar acontecendo agora. Isso vai meio que contra o que a personagem acredita. Ou deveria acreditar, né? Enfim, foda-se. Quando você vai por episódio 4 e 5, aí eu já acho que desandou total. Tem sequências boas de ação, tem momentos muito bem dirigidos, as atrizes são boas e a produção é impecável. Inclusive, alguns desses momentos são tipo 1 pra 1 com o jogo. É igualzinho, cara, é impressionante. E tá, legal tudo isso. Só que, foda-se tudo isso. Não é isso que faz uma série ser boa. Não são boas cenas isoladas que são mal conectadas. Não é essa fidelidade minuciosa ao jogo. Porque tem um único detalhe que joga tudo isso pro caralho. E é o detalhe que realmente importa. A Ellie da série é uma protagonista fraca. Ela não segura a narrativa sozinha. Depois que a gente perde o Joel, onde ela funcionava muito bem como uma coadjuvante, ela assume o protagonismo. E fica evidente que a série não soube Mano, o pior que eu nem assisti a segunda temporada pra ter que ver que, mano, ela não se segura como protagonista. Não é nada contra a atriz. Eu achei ela maravilhosa na primeira temporada. Mas, cara, não segura de jeito nenhum na segunda temporada. Porque, mano, ela já era uma atriz mais ou menos ali na primeira temporada, mas é pra segurar uma temporada inteira nas costas. Não tem. Olha bem essa personagem. E que fique claro, tá? Isso não é culpa da atriz. Eu acho nojento isso que tá rolando com a Bella Ramsey. As pessoas tacando um hate descomunal na mina só porque ela não é bonita. Vai tomar no cu, vocês perderam a noção, caralho. Na minha concepção, ela já se provou uma boa atriz. Tanto na primeira temporada, quanto nessa segunda. O problema é que a... Pior que é foda, velho. Eu sinto que na atuação ela é mais ou menos, ela é até interessante como atriz. Mas, cara, não passa o sentimento de uma Ellie adulta, adolescente. Não passa de jeito nenhum. A série escreveu uma Ellie completamente diferente. E nada contra a atriz, eu já até falei, eu já elogiei a atuação dela, ela até mais ou menos na primeira temporada e tal. Segura bem como coadjuvante, mas como protagonista, não sei, velho. Não sei, eu não assisti a segunda temporada, irei ver, porque a gente não sabe até ver realmente a parada. Mas, cara, é muito complicado querer comparar a atuação da garota com a atriz que fez a Ellie no jogo, tá ligado? É um nível de atuação completamente diferente, porque foi voz original, atuação original, sabe? Da original. E fez isso com o cu. E a princípio, não seria um problema se a série pedisse algo diferente. Mas não pede. É a mesma estrutura. Só ficou ruim mesmo. É um trabalho porco. Cara, você que só assistiu a série, você não tem noção do quão diferente é a Ellie do jogo. A Ellie do game é uma personagem tão melancólica. Ela carrega uma tristeza constante no semblante dela. Uma culpa. Um vazio existencial. Uma angústia que ela nunca fala, mas tá sempre implícita na cara dela. Você acompanhou ela desde criança, viu ela quebrar, crescer, endurecer, e você ama essa complexidade dela. É por isso que nas poucas cenas que você vê ela sorrir,
dá vontade de chorar. Porque o jogo soube trabalhar essa personagem Pois é. tão bem que você quer pegar ela e guardar ela dentro de um potinho. E me desculpa, mas não dá pra guardar a Ellie da série no potinho. Na verdade, dá vontade de jogar o potinho no mar. A Ellie da série é só irritante. Ao invés dela lidar com os seus sentimentos se reprimindo, se martirizando, ela lida com o luto com deboche, age como se nada importasse. E eu entendi a proposta, tá? O Craig Mazin tentou mostrar que ela se sente tão sem propósito que negligencia até a própria vida. Você faz ela ser mordida, servindo como escudo humano, mas não funciona. Na prática, parece uma adolescente burra e inconsequente. Ela Pois não é. evoluiu. A Ellie da primeira temporada é a mesma da segunda, só que agora forçada a carregar um drama que ela não sustenta. E enquanto ela tá lá patinando no protagonismo, a Dina, que é a coadjuvante, tem mais presença que ela. Mano, eu tenho que ver, velho. Porque eu ainda não entendi muito bem essa crítica, tá ligado? Eu não entendi muito bem. Eu não sei se é porque a atriz tem mais, como é que se diz? Emoção do que ela, ou atua melhor do que ela, mas não sei. Eu vou ter que ver pra realmente dar uma opinião sobre isso. E olha, eu nem cheguei no que pra mim é o problema fundamental dessa temporada. Com todo respeito, Craig Mazin, sério, não é nada pessoal. Eu adoro o seu trabalho em Chernobyl, mandou benzão lá. Mas aqui, parceiro, a real é que eu acho que você não teve a pica pra contar essa história. Sabe qual que é a parada de The Last of Us 2? O limiar entre o meu Deus, esse é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida e o eu odeio esse jogo, eu espero nunca mais encostar nele. É que The Last of Us... Mano, o pior é que o jogo te faz chorar tanto, mas tanto. Cara, que jogo. Tu não tem vontade de abrir ele de novo, porque te fez chorar que nem uma criança. Eu não tô nem zoando, mano. Quando eu só vi os caras jogar, mano, eu chorei que nem um bebê. Cara, eu chorei que nem um bebê, tá ligado? Não tem o que falar, mano. Eu chorei como bebê. Só joga e assiste pra você ver o que é, sabe? Parte 2 é uma narrativa que exige coragem. Uma coragem que vai além de matar um personagem importante de uma forma chocante. Porque o jogo não só quebra sua expectativa, ele caga na sua expectativa, esfrega na tua cara e depois pergunta: vai continuar jogando ou vai fechar o jogo e chorar? Sabe o que faz esse jogo ser tão amado e odiado ao mesmo tempo? É que ele não tenta agradar todo mundo. Ele não quer te deixar confortável. Ele te obriga a sentir coisas que você não quer sentir. A passar pelo ponto de vista de alguém que você odeia e ainda assim se conectar com essa pessoa. Mesmo com... Cara, isso, nossa senhora. Acho que essa parte do jogo é um divisor de águas. Porque, mano, quando eu tava vendo a rapaziada jogando, eu vi principalmente o Selbit, o Calango, um pessoal jogando, cara. Quando começava a parte da Abby, dava vontade de fechar tão grande a live do pessoal, velho. Porque não é possível, velho. A gente tem que passar a ver a Abby, cara, é de angustiar. E depois você sentir o que a Abby passou e se conectar com ela de verdade, minha nossa senhora, isso é que é de chorar, velho. Contra sua vontade. Resumindo, ele é um divisor de águas entre os jogadores porque ele teve a coragem de contar a história que eles acreditavam. E foda-se se uma parcela do público odiar o jogo, porque uma outra parcela vai poder amar. E Pois vai é. amar demais. E olha eu aqui, fazendo o meu 4º vídeo sobre The Last of Us. Se isso não é a definição de arte, eu não sei o que é. Mas essa série, a série virou um produto. Um produto bom, bem feito, bem atuado, mas ainda assim, um produto. Um produto que parece ter medo de desagradar o público, que quer tentar agradar o máximo possível, que não aceita ser odiado por uma metade, mesmo que isso significasse ser ainda mais amado pela outra metade. The Last of Us nunca foi sobre o certo e o errado. Nunca foi uma história com respostas claras. Até hoje tem gente discutindo se o Joel salvar a Ellie no final foi certo ou foi errado. Foi amor? Cara, eu vou dar uma opinião sobre isso. Que, mano, juro, eu vi isso num vídeo e eu comecei a chorar. Cara, o mundo tirou a filha do Joe dele. E ele depois tirou a esperança do mundo. O mundo tirou dele primeiro. O mundo frio e injusto tirou isso dele, sabe?
tirou isso dele, tirou a filha dele. Aí depois ele encontra uma pessoa que começa a preencher o vazio que a Sarah fazia tanta falta nele, sabe? E aí depois, talvez essa pessoa pode ser tirada de você. Cara, juro, eu acho que... Eu vou falar uma opinião polêmica. O Joe tava certo em salvar ela. Porque sacrificar uma vida... Ok, era para salvar milhões. Mas você não sabe o peso que aquela vida fez na outra pessoa. Isso é de chorar. Foi egoísmo. E não tem resposta certa. É tudo subjetivo. É você com você mesmo. É por isso que esse final aqui, onde a Ellie fica segundos com cara de cu sem dizer nada, é foda pra caralho. Mas dito isso, se não existe um certo e um errado, por que você fez questão de tratar a Abby como uma vilã? Por que você entregou o plot da Abby no início do primeiro episódio? E por que quando a Ellie mata a Nora, você faz ela parecer uma psicopata sádica? Que versão você tá querendo contar, Craig? O episódio 6 foi super elogiado, todo mundo amou, todo mundo chorou. Mas sabe por quê? Porque ele é o mais covarde de todos. É um episódio que pega todas as cenas mais emocionantes do jogo e joga elas em sequência, uma atrás da outra. E ele é basicamente um compilado de top 10 melhores momentos de The Last of Us 2. Sim, você se emocionou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Era pra ter sido muito mais. Porque no jogo, essas cenas têm uma função. Elas vêm em momentos específicos. Elas são cirúrgicas. Elas aparecem pra te quebrar logo quando você já tá fragilizado. Ou quando você precisa daquela última peça pra entender o que tá rolando. E aí, do nada, a série joga a cena da varanda no final do episódio. A cena da varanda, irmão. Pra você que não jogou, deixa eu te explicar uma coisa. A cena da varanda é a cena mais brilhante e impactante do jogo. Eu não conheço nenhuma alma viva que não chorou de soluçar quando chegou nessa cena. Cara, ela é brilhante. Não me faz sofrer isso de novo, velho. Não me faz sofrer isso de novo, cara. Sabe por quê? Porque ela só aparece minutos antes do jogo acabar. Ela é a última peça do quebra-cabeça que conecta tudo. É o momento em que tudo faz sentido. E quando ela vem, ela tem um poder tão forte que ela destrói qualquer um. E por mais que na série ela tenha sido bem dirigida, afinal foi o próprio Neil Druckmann que dirigiu, ainda assim, ela nem arranha a cena original e o impacto ensurdecedor que ela tem. Porque Cara, se ele tivesse colocado essa cena no final, o problema é os impactos, tá ligado? Tem que ser no momento certo, na hora certa. Se tivessem colocado essa cena da varanda no final da própria segunda temporada, cara, pelo menos pelo que eu tô vendo, foi colocado no episódio aleatório, pelo que eu tô vendo aqui. Se tivessem colocado no final, que nem no jogo, cara, o impacto, as pessoas iam morrer de chorar, e não ia ser nem 1%, tá ligado? Que não ia chorar com essa cena. agora, ela virou só mais uma cena bonita no meio de outras cenas bonitas. Porque essa temporada é covarde. Infelizmente, decidiram contar a obra mais ousada e complexa da Naughty Dog em uma narrativa linear e convencional. E isso, pra mim, não representa The Last of Us Part 2. Bom, pessoal, eu entendo porque ele tá sofrendo isso. Eu também tô meio que sofrendo isso. Sofri na primeira temporada. A segunda eu não tive nem a razão de querer ver. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa o like e tchau.